meu querido, agora sim. Boa noite a todos. Eu sou Felipe Gama, presidente do Conselho de Estudantes do Capítulo São Paulo da Jean Rubem Clark Law Society. Todos bem-vindos ao primeiro Fórum Estudantil de Direito e Liberdade Religiosa do nosso Capítulo São Paulo da Jean. Esse fórum tem como objetivo defender, promover e ensinar sobre liberdade religiosa, o direito que todo ser humano tem de acreditar e seguir aquilo que lhe faz bem. Eu peço para que todos possam para que não haja interferência no voto. E pedimos também para que vocês possam colocar os seus nomes no chat. Possamos conhecê-los, saber que estão aqui conosco. E relembrando aos estudantes que estão presentes aqui conosco, e esse fórum, ele é certificado, implementado. Então, se você deseja ser certificado, coloque o seu nome completo no chat e também o seu endereço eletrônico. Posteriormente, nós vamos estar enviando esse certificado para você. Queremos reconhecer entre nós e fazer muito bem-vindo esta noite a deputada doutora Damares Moura Silva, ela é deputada estadual e será uma de nossas participantes esta noite. Temos o privilégio de ouvir. Também fazemos muito bem-vindo entre nós a doutora Vânia Maria Sofia, secretária executiva da Interreligiosa de uma fundada em São Paulo. Fazemos muito bem-vindos também o Dr. Wander Ferreira de Andrade, que é pró-reitor da Fundação Nessa noite, o doutor Alessandro é advogado, professor universitário, entre outros méritos que são oportunamente merecidos. Damos boas-vindas também à doutora Vani Dias, ela é advogada e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Osasco. Também queremos dar boas-vindas a Juliana Vieira, que é professora universitária da Fundação Santo André. Também temos entre nós o Dr. Samuel Lima, presidente da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Também o Dr. Luiz Afonso Junqueira Sangigardi, que é desembargador aposentado. Queremos fazer todos vocês bem-vindos e agradecemos também imensamente a Fundação Santo André, que foi parceira da de Rubem Clark Law Society na elaboração desse fórum. Agradecemos a Fundação Santo André na pessoa do Dr. Wander Ferreira de Andrade, que é o pró-reitor da Fundação Santo André. Também agradecemos a parceria da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da subseção de Taboão da Serra da OAB e também da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa de São Paulo, a ALESP. Somente ainda há tempo, caso vocês tenham problemas com a conexão ou algo parecido, nós recomendamos que saia e volte novamente para a sala. Tá? Passo agora o tempo para a doutora Tânia Cristina Formigoni, a doutora Tânia, que é presidente do capítulo São Paulo da J. Rubem Clark Law Society, ela que oficialmente fará a abertura do nosso fórum. Boa noite, amigos. É um prazer recebê-los aqui, aos nossos convidados e expositores, aos demais convidados, a esses estudantes lindos. É tão bom ver esses rostinhos, não é, jovens e ávidos de aprender algo novo, né? Importante para a carreira deles. É realmente um prazer recebê-los aqui nessa noite. E eu gostaria de agradecer também, entre outros convidados que estão presentes,
o Leonel Samaia, ele é representante das Nações Unidas com relação à educação, não é? Ele está aqui entre nós também, e aos diretores da J.U. Ben Clark, que também estão aqui presentes, não é? É a doutora Josi Tavares, a doutora Ruth Ferreira, a doutora Paula Motinho, a doutora Ruth Hilninger, o doutor Florent Jacques, vice-presidente do capítulo, o doutor Felipe, que é o nosso mestre de cerimônias hoje, que é do Conselho de Estudantes. É realmente muito gostoso ter esse apoio e esse envolvimento para uma causa tão nobre como é a defesa da liberdade religiosa. Agradeço também o Marcos, não é? O Marcos é o coordenador da doutora Damares, me desculpe se eu cometer algum erro, mas é realmente um prazer tê-los aqui. E declaro oficialmente abertos os trabalhos do primeiro Fórum de Direito e Liberdade Religiosa do capítulo São Paulo da J.U. Ben Clark Law Society. Nós passaremos agora ao hino nacional. Peço a todos que desliguem seus microfones e será entoado o hino nacional. Eu vou pedir desculpas, só um instante. Desculpe, Florent,
é que durante, logo, um pouco antes do início do hino, adentrou na sala a doutora Damares Moura, e nós gostaríamos, em nome do capítulo São Paulo da Jairo Ben Clark e demais diretorias, fazê-la bem-vinda entre nós, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu passo o tempo, então, agora para o Flávio. Desculpe, Flávio. Boa noite a todos, nobres colegas. É um privilégio estarmos reunidos nesta noite em nome da liberdade religiosa. Cabe relembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948. São 72 anos. Obviamente, a existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos é prova de que os direitos nela elencados não são respeitados. Dia virá em que daremos pouca importância a esta carta por ela ser amplamente respeitada. Entretanto, no artigo 18 desta declaração, prescreve-se: todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Liberdade religiosa pressupõe pluralidade de crenças e religiões. Sem pluralidade, não há liberdade religiosa. Dia virá em que a liberdade religiosa terá pouca importância, em razão do respeito à pluralidade religiosa. Até lá, continuaremos nos reunindo, como nesta noite, para promover a liberdade religiosa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, sou a Ruth Junginge de Andrade, tenho a satisfação de apresentar a amiga e colega doutora Damares. Doutora Damares Moura Cu, advogada e deputada estadual, membro fundadora e presidente por 10 anos da primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB da secção de São Paulo. Doutora Damares também é membro permanente do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Tolerância Religiosa da Secretaria de Justiça do Governo do Estado de São Paulo. Também é membro do Conselho Consultivo da Religious Freedom and Business Foundation, membro da diretoria da ABLIRC e também filiada à IRLA, membro do Conselho Consultivo Acadêmico do Centro Islâmico e Diálogo Interreligioso e Intercultural. Doutora Damares, por muitos anos, desenvolveu um trabalho voluntário intenso no combate à violência doméstica e abuso sexual contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos em todo o estado de São Paulo. Também atuou em inúmeros casos de intolerância religiosa em todo o Brasil. Doutora Damares coordena vários encontros e congressos estaduais, seminários, simpósios internacionais, palestras e debates para a discussão do direito à liberdade religiosa e promoção da cultura de paz. Também é autora das cartilhas Liberdade Religiosa, Conceitos, e por sua iniciativa foi lançada a campanha estadual de combate à intolerância religiosa da OAB São Paulo. E também, na legislatura, é autora da emenda de objeção à consciência religiosa, um capítulo da nova lei estadual 17.268/2020. Doutora Damares, é um prazer recebê-la. Doutora Damares, estamos sem o seu som. Ativa o microfone, por gentileza. Boa noite a todos. Me ouvem agora?
Todos me veem e me ouvem? Sim. Eu quero agradecer muito especialmente na noite de hoje a duas amigas muito queridas e vou tratá-las assim, a doutora Tânia Formigoni e a doutora Ruth, que acabou de me apresentar. São duas lutadoras e parceiras muito importantes na defesa da liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Nós já temos aí muitas passagens juntas, seja na OAB, seja na Secretaria da Justiça e em tantos outros eventos que nós já participamos juntas. Então, eu quero agora fazer aqui um reconhecimento muito especial a essas duas amigas competentes advogadas, né, que estão hoje conduzindo este evento e também líderes tão competentes da Reuben Clark, e dizer que para mim é uma honra. E é sempre uma emoção renovada e é com entusiasmo que eu participo de eventos para falarmos sobre liberdade religiosa. Então, feitos então estes agradecimentos, eu não consigo ver todos que estão aqui, eu estou utilizando o meu celular, então estou com uma visão limitada de todos os amigos que nos acompanham neste evento, mas quero cumprimentar a todos também, com uma boa noite e um desejo especial de que seja mais uma oportunidade de aprendizado, seja mais uma oportunidade de fortalecermos a bandeira da defesa da liberdade religiosa, que é um direito caríssimo. A dignidade humana, não se pode falar em dignidade humana sem que seja possível vivermos na plenitude o direito à liberdade religiosa. E antes que eu estou marcando o meu tempo aqui, viu, doutora Ruth? Eu tenho 20 minutos, são 19h20. Aqui eu tenho que ficar atenta, porque eu falo muito, tá? É mal de advogado, viu? Antes de falar especificamente o que me foi proposto, só para nós destacarmos aí as dimensões da liberdade religiosa, porque talvez compreendamos de uma forma mais limitada ou menos limitada o exercício desse direito. Então, falarmos das 3 dimensões sobre as quais está assentado o direito de liberdade religiosa é como se fosse um tripé. Aliás, muito semelhante a esse que eu estou utilizando aqui agora para colocar o meu celular, que é um tripé, não é? E o direito à liberdade religiosa se assenta sobre um tripé. Ou sobre 3 dimensões, que é a dimensão subjetiva. Essa é uma dimensão extraordinária, porque essa dimensão da liberdade religiosa ninguém pode nos tirar. Ninguém. O que é a dimensão subjetiva? É o direito de escolher. Quem pode interferir na livre escolha que eu faço aqui, na minha consciência? Quem pode interferir? Quem pode saber, nos países onde não há liberdade religiosa alguma, não se sabe, do ponto de vista subjetivo e dessa escolha pessoal que o indivíduo faz, nem se sabe qual foi a escolha religiosa que ele fez. Mas esta é uma dimensão da liberdade religiosa, esta dimensão subjetiva, é o direito que eu tenho de escolher. Essa talvez seja uma dimensão a mais confiável, e aí com base até num pensamento muito interessante de um psicólogo, Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente dos campos de concentração nazistas, e depois de sobreviver, ele pôde declarar que tudo pode ser tirado de um homem. E, naturalmente, ele viveu os horrores, né, de um campo de concentração, onde são retiradas todas as liberdades. A liberdade de ir e vir, não é? A liberdade de propriedade, a liberdade de expressão, não é? Qualquer tipo de liberdade foi retirada nos campos de concentração. Mas ele declarou
que tudo pode ser tirado de um homem, menos a última das liberdades humanas, a de escolher o seu próprio caminho. Olha que coisa. Eu repito esse pensamento, já repeti inúmeras, incontáveis vezes e não vou cansar de repetir. Tudo pode ser tirado de um homem, menos a última das liberdades humanas, a de escolher o seu próprio caminho. E ele diz mais, sob quaisquer das circunstâncias dadas, a de escolher a sua própria atitude. Essa é a dimensão subjetiva. Continuam me ouvindo? Continuam me ouvindo? Acho que sim, não é? Essa é a dimensão subjetiva da liberdade religiosa. Mas há mais duas dimensões, que é a dimensão social da liberdade religiosa, ou seja, eu escolho a minha religião e eu tenho o direito de compartilhar. Essa é uma dimensão da liberdade religiosa, dimensão social. É o direito de falar para outras pessoas a respeito daquilo que eu creio, a respeito da escolha religiosa que eu fiz. Mas vocês sabem, não é, que há mais de 30 países no mundo onde as pessoas não podem exercer livremente ou sem correr algum risco a dimensão social da liberdade religiosa, que é o direito de pregação religiosa, é o direito de compartilhar a sua fé, é o direito de contar para as outras pessoas a escolha que você fez. E, finalmente, a dimensão organizacional, que é aquela que garante o direito de você, juntamente com outros que creem como você, se organizarem, instituírem ali, não é, um espaço religioso, uma capela, um templo, uma mesquita, uma sinagoga, um terreiro, não é? Nós, então, cremos igualmente e queremos nos organizar livremente, inclusive para prestarmos cultos públicos, não só cultos domésticos, privados, individuais. Então, acho que era importante a gente fazer esse registro aqui para que a gente tenha uma dimensão bem clara e bem ampla, não é? Do direito à liberdade religiosa e o quanto ele é, de certa forma, complexo, porque envolve, então, essas três dimensões que precisam ser garantidas e aqui no Brasil estão garantidas. O artigo 5º da Constituição Federal, os incisos 6º, 7º e 8º, se a gente tivesse que resumi-los, eles garantem a inviolabilidade da crença e da consciência. Eles garantem a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E declaram que ninguém neste país será privado de seus direitos em razão da crença religiosa que escolheu. Essa é a essência dos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 5º da Constituição Federal e que garante, no 7º, ainda a prestação ou assistência religiosa nos locais de internação coletiva. Bem, me foi proposto falar um pouco sobre a frente parlamentar que eu fundei e coordeno na Assembleia Legislativa de São Paulo e falarmos um pouquinho sobre o Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Tolerância Religiosa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, não é? E talvez eu vou tomar aqui a liberdade de falar um pouquinho também da Comissão de Direito e Liberdade da OAB São Paulo, embora eu imagino que alguém vai tratar deste assunto aqui, não é? Mas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, era já uma intenção muito clara que eu tinha, que se vencesse as eleições, nós tínhamos que ter um espaço temático no parlamento para debatermos a liberdade religiosa,
no intuito de construção de políticas públicas e de legislações que possam reforçar ainda mais o exercício do direito. Não é criar direito novo. O direito, ele já foi instituído pela Constituição Federal, mas os problemas práticos no exercício desse direito, eles são reais. E por essa razão mesmo é que precisamos de mais legislações que regulamentem, não é, que reforcem, que garantam o exercício de um direito fundamental. Então, nessa linha de pensamento, há pouco tempo depois, após tomar posse no meu mandato parlamentar, aqui como deputada estadual, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós, então, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. E, naturalmente, fui em busca de apoios de parlamentares, no mínimo de 20, para que essa frente parlamentar seja aceita e seja criada. E nós conseguimos estes apoiamentos e lançamos a frente parlamentar no ano passado, numa solenidade muito significativa, com a presença de autoridades civis e religiosas, para que nós iniciássemos, então, as ações da frente parlamentar. E eu posso afirmar que é uma frente parlamentar extremamente ativa. Inclusive, no seu regimento, nós estamos prevendo que ou previmos, não é, que fosse constituído um comitê da sociedade civil. Por que é tão importante? Não é, ter numa frente parlamentar que ela é comumente composta por deputados. Mas nós, então, criamos um comitê da sociedade civil para integrar essa frente parlamentar. Comitê este composto não só por lideranças religiosas diversas, não é, representativas de muitas tradições religiosas, como também esse comitê é composto por profissionais do direito e outros profissionais de outras áreas do conhecimento humano, mas que se interessam e que já atuam na defesa da liberdade religiosa, para que esse comitê seja um vetor de captação e de encaminhamento desta demanda que está lá na sociedade para a frente parlamentar. E aí nós acolhemos e, a partir desta demanda, nós, então, começamos a pensar que política pública pode responder a esta demanda social no campo da liberdade religiosa. Ou não seria o caso de construirmos uma legislação? E já construímos. Essa notícia que eu quero dar, esse é um resultado efetivo da frente parlamentar, porque nós já propusemos o PL 854, que cria a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, com 81 artigos, uma lei muito, na minha avaliação, muito completa, porque ela nasce, não é, das várias participações sociais. Ouvimos religiosos, líderes religiosos, ouvimos profissionais do direito, ouvimos outros ativistas na defesa da liberdade religiosa, e nasce, então, uma lei que, segundo o que nós apuramos, certamente ela é a mais completa, a mais inclusiva, e que alcança as mais diversas atividades humanas no que diz respeito ao exercício da liberdade religiosa ali, naquele ambiente de convivência humana. Então, a gente trata da liberdade religiosa nas relações de trabalho, a gente trata da liberdade religiosa nos ambientes estudantis, a gente trata da liberdade religiosa até mesmo em locais de internação coletiva, como é o caso, não é, dos quartéis, e onde se desenvolve atividade de segurança pública, atividade policial. Então, é bastante interessante, eu convido a todos que nos acompanham aqui neste evento a conhecerem o conteúdo do PL 854, que institui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa aqui no âmbito, claro, do Estado de São Paulo. Também desta frente parlamentar,
Eu vou destacar aqui apenas algumas das mais importantes ações. Uma delas foi esse debate muito intenso que se fez em torno da liberdade religiosa no período de pandemia. Nós fizemos diversas reuniões para termos um entendimento mais claro de que a liberdade religiosa, inclusive isso está no Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 12, que seria a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Não é? Ali está garantida amplamente a liberdade religiosa, o direito de escolher, de professar, de observância, de mudar de religião, mas também está ali previsto, não é, que quando esse direito entrar num aparente conflito, eu falo aparente porque os direitos não podem viver em conflito, eles precisam se harmonizar, eles precisam se entender, não é? Mas o Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê que em situações, por exemplo, que envolvam saúde pública, ordem pública e segurança pública, o direito à liberdade religiosa, ele pode sofrer temporariamente algum tipo de limitação. Ele não pode ser retirado. Direitos fundamentais não se retiram. Mas ele pode sofrer alguma limitação, como, por exemplo, esta que nós vivenciamos durante a pandemia, não é? Que em razão da necessidade de não aglomeração de pessoas, porque a aglomeração é a forma mais eficiente de contágio, foi necessário, então, alguma restrição à atividade religiosa, sobretudo a de reuniões com aglomeração de pessoas. Mas nós lutamos na frente parlamentar para que o núcleo essencial da religião não fosse afetado. Ou seja, sacramentos, ritos, não é? E outras atividades que têm natureza religiosa, mas que não comprometem a saúde pública e asseguram o núcleo essencial da religiosidade, estas precisam ser mantidas, não é? Então, em razão disso, a Frente Parlamentar ou o Comitê da Sociedade Civil produziu um documento, não é? E que já se transformou num projeto de indicação que eu já encaminhei ao governo do estado, onde nós criamos ali um protocolo sugestivo de reabertura dos templos, sempre respeitadas as normas de sanitização. E, finalmente, mais um destaque da atuação da Frente Parlamentar foi a criação de um comitê de entidades temáticas em apoio às ações da Frente Parlamentar. Este comitê é composto neste momento, mas já há intenção de ampliação por 12 entidades estaduais, nacionais e até internacionais, como a Reuben Clark, que esteve representada no simpósio que debateu a criação desta rede. Não seria um comitê, é uma rede de apoio. As entidades que vão, por meio das suas ações, não é contribuir com a defesa da liberdade religiosa, que é objeto da Frente Parlamentar. Então, já cumprimentando e agradecendo aqui a participação da Reuben Clark nessa rede de apoio, mas nós temos outras, como a IRLA, que é também internacional, como a Reuben Clark, que é a International Religious Liberty Association, a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo, com mais de 120 anos de existência, não é? Além de outras como a B'nai B'rith, que também é internacional, mas outras nacionais como a ABLIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a OAB também está conosco, não é? O IDAFRO, que é o Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, e a ANAGE, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, dentre outras, a FAAB, que é a Federação de Advogados Adventistas, não é? Dentre outras, que estão compondo essa rede de apoio. Bem, e agora para encaminhar para minha finalização aqui, eu tenho poucos minutos, falamos então da Frente Parlamentar, o seu objeto e as principais ações que ela já desenvolveu nesse período de sua existência. E agora falar um pouquinho do Fórum Interreligioso,
eu estive, ou estou no fórum desde a sua fundação, que foi no ano de 2006. Aliás, é um ano coincidente com a fundação da primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Brasil, que foi a Comissão de São Paulo, que já vai completar em agosto deste ano, está pertinho, vai completar 13 anos de existência, e eu também estive lá desde a sua fundação, presidi por 10 anos, uma comissão que tem 2 frentes especiais de atendimento às vítimas da intolerância, mas faz um intenso trabalho educativo para transformar, para transformar as consciências a respeito da importância do direito de liberdade religiosa. E o Fórum Interreligioso é um espaço ele é essencialmente de debate, mas agora ele está avançando para tratar as práticas intolerantes de modo a aplicar sanção administrativa aos agentes intolerantes. E então, a Secretaria da Justiça, por meio de lei, ela agora está autorizada, não é, a recepcionar, como já recepcionava, as denúncias de intolerância religiosa, mas agora ela pode abrir um processo, não é? Estabelecer ali um processamento daquele caso e daquele agente intolerante, e poderá, ao final, a depender da apuração da prática, aplicar uma sanção administrativa, que consiste em aplicação de multas, para que a gente tenha aí, então, uma ferramenta mais eficiente no controle, não é, da intolerância religiosa. Mas também a Secretaria da Justiça, por meio do Fórum Interreligioso, está bastante comprometida com o trabalho educativo. Campanhas públicas, como já realizadas neste governo, inclusive usando a TV Minuto, que fica nos metrôs, conscientizando a população a respeito da forma como precisa conviver com as diferenças religiosas, e a fórmula será sempre o respeito. Né? Se eu quero ser respeitado, eu devo também respeitar a religião dos outros. Como o meu tempo já se esgotou, foram aqui 20 minutos, acredito que alcancei aí o objetivo de falar rapidamente sobre estes espaços públicos de defesa da liberdade religiosa, que são importantes ferramentas para reforçar esta luta por garantir da forma mais ampla possível o exercício de um direito fundamental à liberdade religiosa. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre para esses debates, essas rodadas, né, de conversas, e para nós ouvirmos também sugestões e tudo aquilo que a gente pode construir na ampliação da defesa desse direito. Muito obrigada, doutora Tânia, muito obrigada, doutora Ruth, foi aquelas que eu consegui visualizar aqui na minha tela, pela oportunidade de participar desse importante evento, e cumprimentar uma vez mais a Universidade de Santo André, que é parceira deste evento, não é? E cumprimentar uma vez mais a Reuben Clark pela parceria e organização deste congresso. Muito obrigada. Sempre uma honra, deputada Damares, tê-la conosco. Obrigado por sua apresentação e por esclarecer esses projetos tão importantes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ruth Ferreira. Eu tenho a grata satisfação e honra de apresentar Dr. Wander Ferreira de Andrade. Dr. Wander é advogado sênior na empresa Campione Andrade Advogados, pró-reitor de Administração e Planejamento na Fundação Santo André. Ele já atuou como consultor na Organização das Nações Unidas, possui pós-doutorado pela Universitat degli Studi de Messina, doutorado pela PUC São Paulo e formou-se em Direito pela Faculdade Católica de Direito de Santos. Atualmente é diretor de Educação Jurídica do capítulo São Paulo da J. Reuben Clark Law Society. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Wander. O senhor tem a palavra.
Bem, boa noite a todos. Meus cumprimentos aqui à doutora Damares Moura, que me antecedeu, pela brilhante exposição. Eu vou seguir o seu exemplo e vou já cronometrar meu tempo aqui, para que eu possa respeitar todos os presentes e o evento em si. Quero cumprimentar também a doutora Tânia, doutor Alessandro Chiarotino, a querida professora Juliana Vieira, que eu preciso aqui confessar que fui professor dela, e hoje me agrada muito saber que ela está ombreada aqui na carreira acadêmica. E se por um lado eu fui professor de alguém, eu também recentemente pude incluir no meu currículo o fato de que eu fui professor, aliás, aluno, do querido professor San Girardi, que hoje se coloca aqui, e como eu assisti a aula inaugural do curso de ética que ele nos honrou apresentar, então eu me sinto à vontade também para me colocar como um aluno e um discípulo do seu conhecimento e do seu magistério. Muito bem, o tema que me traz aqui é um tema palpitante, é um tema candente e ao mesmo tempo apaixonante, porque nós falamos de direito penal e nós falamos de criminalização dos chamados delitos de ódio, dos chamados crimes de intolerância religiosa. E esse tema, ele deve, antes de mais nada, ter um ponto de partida. E o ponto de partida, na minha ótica, de todo e qualquer assunto que diga respeito ao direito, deve ser a Constituição Federal. E a Constituição Federal, quando trata particularmente do tema da liberdade religiosa, ela assim o faz no artigo 5º, inciso 6º, quando ela afirma o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência, é inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por que nós começamos e por que nós precisamos começar pela Constituição? Para entender, antes de mais nada, de que o assunto que hoje está em pauta, ele é um tema constitucional. Nós estamos falando de um bem jurídico, de um bem interesse, de um bem especialmente protegido, especialmente tutelado, que é a liberdade de religião. E nesse momento eu até me permito divergir de alguns estudiosos do tema que costumam a fazer com que o chamado direito de crença possa, de alguma forma, abranger toda e qualquer forma de liberdade de religião. Na minha ótica, até porque, por incipiente lição de hermenêutica e princípio de hermenêutica, o Constituinte ele não faz uso de palavras sem razão e sem motivo. O que quer dizer isso? Que cada uma das palavras que estão esculpidas no artigo 5º, inciso 6º, tem uma razão própria de ser. Ou seja, uma coisa é direito de crença, outra coisa é direito de consciência. Uma coisa é liberdade de crença, liberdade de consciência, e outra coisa é liberdade religiosa. É bem verdade que há entroncamentos, confluências e encontros nesses princípios, até porque não há princípios constitucionais que não se encontram. E também por força disso, nós veremos mais adiante que esses mesmos princípios poderão gerar colisões de direitos fundamentais. Então, acho que o ponto de partida para discutir esse assunto é identificar a natureza jurídica da liberdade religiosa, que eu já estou apresentando para os senhores, como sendo um direito fundamental, um direito humano de primeira geração, porque falamos em liberdade, falamos em direitos negativos, no sentido de afirmar para o Estado, você deve, de alguma forma, garantir e não intervir nas relações religiosas, porque dizem respeito à própria autonomia do indivíduo, à própria dignidade da pessoa humana. Daí porque um direito positivo. Todavia, um direito negativo. Todavia, ele também é um direito positivo. Ele também é um direito de segunda geração. Ele também é um direito humano de segunda geração. Ele tem uma natureza híbrida, a liberdade religiosa.
Por que isso? Porque o Estado não pode somente se omitir, calar, silenciar diante da chamada possibilidade de exercício de cultos, de participação em reuniões, de realização de rituais religiosos, mas ele também deve promover, ele deve ter uma atitude e uma ação promocional, no sentido de garantir que esses mesmos cultos, que essas mesmas liturgias, que essas mesmas práticas religiosas sejam respeitadas por aqueles que, eventualmente, talvez não acreditem, talvez sejam contrárias, talvez afrontem suas próprias crenças e seus próprios princípios. Portanto, liberdade religiosa passa necessariamente por uma ideia de convívio e de harmonia, ou seja, é um princípio fundamental, é um direito fundamental que nos obriga a imaginar a figura do outro. E esta é uma dificuldade primeira e primeva. Por que isso? Porque quando falamos do outro, nós temos que deixar o espaço confortável e cômodo de onde nós nos encontramos, que é a nossa própria personalidade, sim, porque liberdade religiosa é direito de personalidade, quando nós evocamos a sua natureza jurídica sob o prisma civilista, já sob o prisma legal, não mais sob o prisma constitucional, a própria religião, ela se coloca como direito de personalidade. Ele agrega aos direitos imanentes da pessoa, tal qual o seu nome, tal qual a sua imagem, tal qual a sua identidade. E um exemplo claro disso, me parece, por exemplo, quando você fala na liberdade que tem aqueles seguidores ou fiéis que professam a fé dos testemunhas de Jeová. Sabidamente, temos ali um problema de colisão de direitos fundamentais, na medida em que essas pessoas que acreditam nesta fé defendem o princípio de que não podem, por exemplo, permitir transfusão sanguínea, mesmo num caso emergencial, mesmo num caso de acidente e mesmo num caso extremo de absoluta necessidade. Se vocês procurarem os repertórios jurisprudenciais do Brasil, vocês vão encontrar decisões no campo do direito médico que vai dizer que o médico está autorizado, mesmo contra a vontade de um testemunha de Jeová, mesmo contra a sua autorização, mesmo contra a sua vontade manifestamente expressa, o médico poderá fazer a transfusão de sangue na medida em que ele fez um juramento, o juramento de Hipócrates. Esse juramento é calcado e pautado em princípios da ética médica, e ele tem ali a cobertura normativa para a prática desta conduta. No entanto, o que nós observamos é que, muitas vezes, a realização de um ato deste, em desconformidade com a vontade daquele que é o recipiendário dos direitos fundamentais, pode gerar para esta pessoa um sofrimento espiritual, um sofrimento emocional, uma terrível situação aflitiva, tendo em vista o fato do Estado ter feito algum tipo de intervenção que colide frontalmente com o seu direito de autonomia, com o seu direito de liberdade. E por falar em direito de liberdade e falar em conflito de direitos fundamentais, nós precisamos talvez lembrar outro direito fundamental que tem colisão direta, e pode ter colisão direta, não deveria, mas pode ter, e muitas vezes tem, que é a liberdade de expressão. O professor Alexandre de Moraes, esse mesmo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, em sua obra Direito Constitucional, falando sobre liberdade de expressão, ele diz o seguinte: liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que podem causar transtorno, resistência, inquietar pessoas, pois democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo, né? Ocorre o seguinte, ocorre que essa liberdade de expressão, muitas vezes, ela acaba desencadeando
em demonstrações preconceituosas, em práticas discriminatórias. E quando nós falamos em discriminação, é preciso também corrigir um conceito. Nós normalmente afirmamos que a Constituição Federal ela é contrária a toda e qualquer forma de discriminação. Isso não é verdade, porque, a priori, nós temos que fazer uma distinção entre discriminação positiva e discriminação negativa. O que a Constituição proíbe é discriminação negativa. São os crimes de preconceito, são os crimes de ódio, são os crimes de intolerância. Estas são discriminações negativas. Agora, as discriminações positivas, elas não só são aplaudidas, como elas são exaltadas pela Constituição. Vejam vocês, por exemplo, que as pessoas com deficiência, pelo texto constitucional, têm reserva de vaga garantida em concursos públicos. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se sobre as cotas de afrodescendentes, por unanimidade, entendeu que os afrodescendentes fazem jus a cotas em universidades, em concursos públicos, em acessos específicos a cargos públicos. Portanto, vejam que isso são formas de discriminação. Mas, na verdade, são discriminações positivas, que se associam à ideia das chamadas ações afirmativas, que caminham na direção da exaltação da pessoa humana, na equalização de diferenças e no modelo de encontro de possibilidades. Certamente, isso está muito distante dos chamados crimes, né? Dos crimes que atentam contra a liberdade religiosa. Outro ponto importante que eu gostaria de lembrar, seguindo o professor Miguel Reale, o professor Miguel Reale nos lembrava, né, na sua teoria tridimensional do direito, que direito é fato, valor e norma. Portanto, a gente não pode ver liberdade religiosa apenas como direito. De fato, é um direito, está na Constituição Federal. Mas, acima de tudo, liberdade religiosa é um valor. E, como valor, a liberdade religiosa é o valor da democracia, é um valor democrático. Isso porque não há muito trabalho para vocês pesquisarem a história dos países que se pautaram por um modelo totalitário, por um modelo desrespeitoso, desrespeitador das liberdades religiosas, e, lamentavelmente, temos notícias até na data recente, até no tempo presente. Alguns de vocês devem ter ouvido o que aconteceu na China mais recentemente, onde pessoas contempladas, pessoas extremamente pobres, extremamente vulneráveis, que recebem, por exemplo, um auxílio permanente, semelhante ao nosso Bolsa Família, algo que equivaleria na nossa moeda, R$80 por mês. Essas mesmas pessoas estão sendo obrigadas a declinar de suas profissões de fé, a declinar de suas religiões, para poder, especialmente em se tratando de religiões cristãs, para que possam continuar recebendo essas benesses, essas migalhas vindas do poder público em seu favor. Isso mostra, de alguma forma, que alguns estados se sentem incomodados com a liberdade religiosa, porque, de fato, só não há incômodo dos estados totalitários com a liberdade religiosa quando essa mesma liberdade ela garante, de alguma forma, que aquela religião oficial do Estado ou aquela, de alguma forma, reconhecida pelo Estado, receba o seu reconhecimento e as benesses próprias da estrutura estatal. Agora, quando você tem uma profissão de fé, quando você tem uma religião que ameaça o establishment, que é vista como um risco para a estabilização das relações governamentais, muitas vezes essas religiões são perseguidas, muitas vezes os fiéis são perseguidos e, às vezes, até nós mesmos no Brasil não nos damos conta de como esta perseguição também é feita em solo pátrio. Vejam vocês, a título de ilustração, se tiverem a curiosidade de fazer uma investigação histórica no repertório jurisprudencial que envolve alguns crimes contra a saúde pública, vocês vão observar que algumas práticas associadas às religiões de matrizes africanas,
eram catalogadas, etiquetadas e rotuladas como crime contra a saúde pública. Muitas práticas foram assim identificadas. E não precisa ir tão longe no passado. Mais recentemente, o noticiário deu conta do fato de que, num determinado terreiro de Umbanda ou de Candomblé, uma pessoa chamou a polícia, dando conta de que ali estava havendo sacrifício de animais, dando a entender que estava havendo um crime ambiental, como tal previsto na Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que prevê maus tratos a animais. Quando, na verdade, a Constituição Federal ela prevê o respeito aos ritos e às liturgias próprias das religiões. Vejam como também não é fácil para os agentes públicos, para os agentes da lei, enfrentar uma questão como essa. São situações de fato difíceis quando nós temos uma sociedade plural, uma sociedade democrática. Mas uma sociedade como esta, que é caracterizada pela brasileira, ela tem que ter o respeito, ela tem que ter a tolerância, ela tem que ter a convivência para com o direito do outro, né? Ou como eu anotei aqui, a livre manifestação do pensamento não pode amparar manifestações contrárias à lei criminal e não autoriza condutas sobre as quais já haja incidido juízo de reprovabilidade incompatível com os valores cuja intangibilidade a própria Constituição deseja ver preservada. Em poucas palavras, a liberdade religiosa não é apenas um direito fundamental, não é apenas um direito de personalidade, é também um direito que foi, de alguma forma, reconhecido pelo direito penal como um bem-interesse a ser tutelado, como um bem-interesse a ser protegido. Não à toa foram criados crimes no Código Penal, como também foram criados crimes na lei específica, na lei geral, de crimes de preconceito, crimes de ódio e crimes de intolerância. E muitos desses crimes, lamentavelmente, nós ainda assistimos eles serem praticados nos nossos dias e atualmente, né? E muitos desses crimes perpassam, muitas vezes, aviltando um direito de liberdade que decorre do direito de liberdade religiosa, que é o direito de proselitismo. O que é o direito de proselitismo? É o direito de toda a profissão de fé fazer conhecida a sua doutrina, fazer conhecida a sua fé, os seus preceitos, os seus conteúdos religiosos, os seus rituais, as suas liturgias, enfim, esse direito de proselitismo, ele tem que também ser garantido. Todavia, quando nós observamos uma série de afrontas, uma série de agressões a essas mesmas manifestações, nós estamos assistindo não somente ilícitos civis passíveis de reparação civil. Sim, são também ilícitos civis passíveis de reparação civil, mas são, sobretudo, crimes passíveis, portanto, de apenamento, e como nós dissemos, não cabe mais discutir se há ou não reprovabilidade da conduta. Esse juízo de reprovabilidade já foi feito pelo legislador, e ele fez em sequência e seguindo o comando do próprio constituinte, né? Obviamente que eu não quero aqui me estender, mas eu quero fazer só mais dois apontamentos. O primeiro deles diz respeito à própria criminalização da discriminação religiosa. Por óbvio que eu estou falando aqui da discriminação negativa, né? Portanto, com a utilização do direito criminal, a última esfera de proteção dos bens jurídicos, para estabelecer normas de contenção do preconceito religioso, o Estado demonstra a sua preocupação em equilibrar possíveis tensões e as naturais relações que devam haver entre as chamadas confissões religiosas. E agora sim, já caminhando para o término, eu queria apenas lembrar alguns casos registrados e que tiveram alguma notoriedade no campo criminal e que chegaram à mídia, chegaram à imprensa, chegaram ao conhecimento de todos, alguns deles hoje já quase esquecidos, mas por vezes relembrados num evento como este, né? Eu estou me referindo ao fato de, no ano de 1995,
um representante, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ter ido até a televisão, em rede nacional, no dia de comemoração da santa, que no Brasil é a mais seguida, a mais, de alguma forma, professada. Eu estou me referindo a Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. No dia da padroeira do Brasil, esse pastor vai em rede nacional e destrói, mediante chutes, a imagem de uma santa. Todos nós sabemos que muitas religiões, elas defendem a ideia de que Deus não se encontra naquelas imagens, mas o fato é que, para aquelas pessoas, aquelas imagens fazem sentido, elas têm um significado, elas representam uma extensão da sua fé. E é nesse sentido que elas também devem ser respeitadas. Há inúmeros casos nos repertórios jurisprudenciais de pessoas que adentraram a igrejas, que destruíram imagens sacras, que destruíram algumas que têm valor não somente religioso, mas como também valor histórico, que são verdadeiros bens ambientais, tamanho o vulto e tamanho o valor dessas mesmas imagens. E são inúmeros os casos, mas eu gostaria só de terminar com com o relato que não chegou a se configurar crime de intolerância, muito menos crime religioso, mas me parece que foi um crime contra a alma, um crime contra o espírito. E eu estou me referindo àquela personagem que todos nós conhecemos, e eu estou me referindo a Marina Silva. Marina Silva, uma mulher que até os 16 anos de idade era analfabeta, declaradamente analfabeta. Uma mulher que viveu em meio à floresta amazônica. Uma mulher que foi trabalhar com seu primeiro emprego de empregada doméstica, mas uma mulher que venceu o analfabetismo, uma mulher que se alfabetizou, que adentrou a universidade, que formou-se e chegou a professora de uma universidade federal, e ela relata que ela nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, nem por ser mulher, nem por ser negra, nem por ser pobre. Ela falou que a primeira vez que ela sentiu preconceito real na vida dela foi preconceito religioso. Quando ela foi candidata à presidência da República, todas as afrontas, todas as lanças, todos os dardos eram apontados contra ela, e quando ela dava opiniões que muitos defendiam, por exemplo, ser contrária ao aborto, ela dizia que se fosse para qualquer outro parlamentar, era algo aceitável, mas quando era para ela, era uma verdadeira sabatina. Quando ela falava de ser contrária à utilização de células-tronco embrionárias, ela era destruída. Outras pessoas tinham o seu discurso aceito. Então vejam vocês que o preconceito religioso ele pode se dar de forma mais incisiva, de uma forma mais agressiva e objetiva, mas também de uma forma mais sutil, também de uma forma menos nobre, como, por exemplo, tem sido feito com mulheres, particularmente mulheres da religião islâmica. Não temos muitos seguidores do Islã no Brasil. O Brasil tem, sim, sinagogas, tem, sim, seguidores desta fé, mas mulheres relatam, principalmente no ABC, e eu não sei o que ocorre no ABC, porque há registros de preconceito não só contra religiosos, mas até contra a população LGBT e tantas outras populações hipossuficientes ou vulneráveis, mas mulheres vinculadas à profissão de fé islâmica relatam que muitas vezes são objeto de chacotas, são objeto de risadas, são objeto de piadas de mau gosto, quando não são agredidas, retirados o seu véu, que representa um significado muito próprio e muito particular para aquilo que ela tem em relação ao seu sentimento para com Deus, e tudo isso representa frontal desrespeito à liberdade religiosa, em última análise, frontal desrespeito à dignidade da pessoa humana. É isso que eu tinha apenas para trazer para todos.
apenas a título de provocação, quem sabe de outros questionamentos que possam vir na sequência. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Um abraço carinhoso, em particular, a todos os meus queridos alunos do Centro Universitário Fundação Santo André. Gratidão, Dr. Vander, foi uma grande honra ouvi-lo e sairemos daqui com o questionamento das suas percepções que nos farão certamente pensar em liberdade religiosa nos próximos dias. Muito obrigada. Meu nome é Paula Moutinho, estou conselheira na J. Rubem Clark e é uma honra estar participando desse evento com um número tão expressivo de estudantes, e o nosso desejo nesse evento é que todos saiam daqui com essas provocações, que a liberdade religiosa seja um pensamento, né, daqui para frente, e uma forma de exercício também profissional. A mim coube apresentar o palestrante do próximo painel, doutor Alessandro Arthur Chiarutino, bacharel em Filosofia pela USP, bacharel em Direito também pela USP, mestre em Ciência Política pela USP, doutor em Filosofia do Direito pela USP também, Master of Laws pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos, professor de Direito Constitucional e Ciência Política na USCS. Ele tem experiência como advogado no terceiro setor e fundos do Edom Vento, depois o senhor me conserta, né, se eu falei errado, e é avaliador do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Doutor Alessandro, é para nós uma grande honra recebê-lo nessa noite. O senhor fique à vontade para complementar seu currículo, e o tempo é seu. Muito obrigada. Obrigado, doutora Paula. Obrigado a Rubem Clark pelo convite. Obrigado à Fundação Santo André. Cumprimento ainda os demais apresentadores, a deputada Damares, o professor Vander, meu amigo pessoal há muitos anos. Eu gostaria de começar essa exposição, que eu reputo extremamente necessária, extremamente oportuna, né? Estarmos aqui, né, com essa presença importante aí de jovens, né, alunos da Fundação Santo André e pessoas interessadas. É extremamente importante porque, no momento em que nós vivemos, embora garantida certamente pela Constituição de 88, garantida por leis, por normas infraconstitucionais, não é? Que são sim necessárias, né? A deputada Damares mencionava aí o projeto 854 de São Paulo, projeto de lei estadual em defesa da liberdade religiosa. Tudo isso é extremamente importante, certamente, não é? Mas, se nós estamos aqui reunidos hoje para falar de liberdade religiosa, é por alguma razão, não é? E esta razão é que a liberdade religiosa está sob ameaça no Brasil, não só no Brasil, não é? Mas estamos aqui falando da nossa situação nacional no dia de hoje. Existe, sim, nesse momento, ameaça à liberdade religiosa, né? Existe uma tentativa que provém de meios culturais, de meio da administração pública, de parte da magistratura, de parte da classe jurídica, por que não? É preciso dizê-lo com toda franqueza, não é? Existe uma tentativa, então, né, no Brasil, de expulsar a religião da esfera pública, né? Falava a deputada Damares que a liberdade religiosa ela tem uma dimensão que é uma dimensão íntima, que é uma dimensão pessoal, que não pode ser atingida por nenhum tipo de restrição externa. E isso é verdade, não é? Mas o que se quer no Brasil, né, o que muita gente quer, o que grupos influentes querem, é expulsar a religião
para a sua dimensão privada, né? Quer dizer, fazer com a religião em geral o que já existiu aqui no Brasil no passado, né? Por exemplo, para o culto protestante, que durante uma parte da nossa história, né, no Brasil colônia, era reduzido à dimensão privada, né? Essas confissões protestantes não tinham a liberdade de se manifestar publicamente, né? Então, isso acontece atualmente, acontece, por exemplo, através de projetos, né, de lei, através de decisões do Supremo Tribunal Federal, né, através de um clima que se cria muitas vezes em determinadas instituições públicas, como universidades, não é? Um clima de uma velada censura às posições religiosas, ou é comum se ouvir, por exemplo, olha, não traga religião para essa discussão, ou então, você pensa assim, por que você, tal religião, tem avançado em nosso país, né? Esse próprio projeto de lei que está agora em tramitação, que fala do abuso de poder religioso, né? Dependendo de como isso for caracterizado, de como isso for estabelecido, pode sim significar uma violação à liberdade de religião, né? Esse movimento não é exclusivamente nacional, ele acontece na Europa, ele acontece nos Estados Unidos, né? Ele acontece em diversos lugares do mundo, né? E por que acontece, né? De onde vem essa, digamos, eu vou chamar assim, essa escalada contra a religião, né? Não falo só da religião cristã, né? Mas da religião em geral, né? Talvez a religião cristã seja um alvo privilegiado pela sua importância no Brasil, né? Tanto católica quanto as confissões reformadas, mas ela não é o único alvo, essas duas não são os únicos alvos, certamente, né? Então, essa tentativa de desacreditar a religião, né, que é dizendo de a religião a algo inteiramente privado, algo que não tem o direito de se manifestar, atividade de advogado, a minha atividade pública, eu devesse, de alguma maneira, reprimir a minha formação católica, a minha crença, né? E, enfim, ocultar isso de alguma forma, ou considerar isso irrelevante para outras esferas da vida que não sejam as esferas eminentemente privadas, não é isso? No interior da família, etc. Bom, esse movimento, que é muito forte, eu costumo dizer que ele não será detido apenas pelo texto constitucional, nem por normas infraconstitucionais, por mais bem intencionadas que sejam, né? Nós não podemos esquecer que a Constituição sempre dependerá de interpretação, não é? E essa interpretação pode ser, em muitos casos, até contrária ao próprio texto, à literalidade do texto constitucional. Como nós tivemos exemplos de interpretações manifestamente contrárias ao texto constitucional. Não apenas eu estou falando de casos em que o julgador, no caso o Supremo, porque é o mais importante, né, porque é aquele que tem a palavra final, a palavra definitiva, decide legislando. Não estou falando apenas disso, mas estou falando de casos em que o Federal decide contrário àquilo que a Constituição dispôs.
né? Bom, isso se chama ativismo judicial. Ah, então o problema é o ativismo judicial? O ativismo judicial é mais um sintoma do que uma causa, eu diria, né? Quer dizer, a causa maior, não é, que envolve não apenas a magistratura, mas envolve também a academia, envolve também a administração pública, envolve também a mídia, não é? A causa é que nós vivemos numa época de extrema ideologização do debate público, né? Que é a ideologização do debate público? Basicamente falando, é uma situação na qual as ideologias, não é? Quer dizer, os sistemas de pensamento passam a se impor sobre a realidade, passam a se impor sobre o bom senso, passam a se impor sobre a opinião comum da maioria das pessoas, né? Passam, então, a exercer um papel dominante, né? Esse movimento é um movimento que vem de longa data, ele começou a ser gestado lá nos anos 60, não é? Não só no Brasil, mas no Ocidente de uma maneira geral. E o que aconteceu é que hoje ele ganha uma proporção que antes era desconhecida, e uma influência que antes era desconhecida, né? Então, é muito interessante nós observarmos como, se o Estado liberal, o Estado liberal tradicional da independência dos Estados Unidos, da Constituição americana, né, o Estado liberal que vai surgir a partir da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, se o Estado liberal é um Estado que, por natureza, um dos seus pontos mais importantes é a garantia da liberdade religiosa, né? Esse Estado liberal ao qual nós estávamos acostumados, esse Estado liberal que influenciou enormemente, inclusive, a nossa própria Constituição de 88. Esse Estado liberal, ele também está em crise no momento. Ele sofre uma mutação importante, que se dá primordialmente pela interpretação dos tribunais, né? Então, o que nós estamos assistindo hoje deste Supremo Tribunal Federal é um afastamento das raízes liberais do Estado de Direito, né? Para caminhar num outro sentido, para caminhar para uma outra coisa, né? Para caminhar para um modelo de Estado que não é mais um Estado de direito, mas é o que alguns chamam um Estado de justiça, né? Aí muitos vão se perguntar, poxa, mas então é bom, né? Vamos para o Estado de justiça, é algo melhor que o Estado de direito. Cuidado, não é assim. Porque o Estado de direito supõe uma neutralidade do Estado quanto a valores fundamentais. É isso que supõe o Estado liberal clássico, né? Quer dizer, o Estado é neutro quanto a valores fundamentais. Então, o Estado se limita a garantir a liberdade, né? Inclusive a liberdade religiosa, e que as pessoas, as associações, as igrejas se organizem como melhor lhes aprouver. Essa é a visão liberal clássica. Agora, nesse Estado que a interpretação do direito contemporâneo quer nos impor. E aí eu falo do neoconstitucionalismo, eu falo do direito penal mínimo, não é? Eu falo das ideologias de gênero, eu falo do feminismo, não é? E tudo isso faz parte desse grande bloco ideológico, não é? Que quer se afastar do Estado de Direito para nos impor um Estado ideológico, né? No fundo, esse novo modelo é um modelo autoritário, né? É um modelo autoritário no qual uma minoria que se considera iluminada decide e impõe a sua vontade à maioria, né? Então, essas
ações do Supremo Tribunal Federal em que ele deixa a sua posição tradicional de ente inerte na jurisdição e passa a atuar como se fosse o Ministério Público, passa a coibir a expressão de pensamentos, não é? Passa a querer dirigir a vida moral do cidadão, não é? Quer dizer, isso, no fundo, se aproxima muito do Estado ético fascista, né? Que tinha lá os seus ideais pré-determinados e queria que as pessoas absorvessem esses ideais, né? Então, quer dizer, claro que a Constituição é muito importante, eu dou aula de direito constitucional, mas para fazer frente a esse desafio que está colocado agora, né? Não é suficiente, né, nós dizermos que a Constituição garante isso, que a Constituição garante aquilo, né? A mobilização política, a conscientização da juventude, a discussão dessa problemática aberta, franca, né? Isso tudo é muito, muito importante, né? Será só quando as pessoas tomarem consciência do que está acontecendo, né? Desse vagalhão, dessa onda antiliberal e antidemocrática que está aí, né? Está aí nas universidades, está aí na magistratura, está aí na comunidade jurídica, né? Em parte, é claro, né? Parte destas mencionadas, né? É só quando as pessoas perceberem o que realmente ocorre, né, é que nós poderemos fazer frente a esse desafio, que é um desafio muito importante, talvez o mais importante do nosso tempo, né? Porque se trata, a liberdade não é uma coisa abstrata, né? A liberdade é uma coisa concreta, a liberdade são as famílias, não é? A liberdade é a nossa integridade moral, né? A liberdade é a nossa, como falava o professor Wander, é a nossa dignidade humana, né? Nós não podemos transigir quando se trata de defendê-la, né? Mas é preciso colocar bem os problemas, né? É preciso colocar bem as questões, porque é só colocando com precisão que nós vamos saber como nos movimentar nesse cenário. Tá bom? Essa é a minha intervenção inicial e fica aí como provocação aos demais que participem, enfim, como queiram. Agradeço novamente ao convite e a todos os presentes. Obrigado. Doutor Alexandre Querotino, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua brilhante explanação. E agradeço muito ter a colocação que o doutor fez com relação à importância da educação, não é? Com relação a essas questões. Então, nós estamos caminhando agora para o nosso final e eu gostaria de finalizar, fechando esse nosso evento, citar uma frase de Immanuel Kant. Ele afirmou que o homem é nada além daquilo que a educação faz dele. E essa frase me fez refletir muito, porque o conhecimento sobre o direito à liberdade religiosa, ele é fundamental para a formação de cada indivíduo. É essa formação a respeito da liberdade de consciência, não é? Ela é mais abrangente, ela, como disse o Florent no início, ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela é muito mais abrangente, porque ela não quer dizer uma religião específica. Ela quer dizer o direito de acreditar, de pensar, de exercer nosso intelecto para tomarmos as nossas decisões pessoais. Então, quando nós falamos em liberdade religiosa, e nós sabemos que esse sentimento que é nosso, é um direito individual de cada um de nós, de crer ou não crer em alguma coisa, não é? Porque esse é outro lado, não é só você o direito de alguém acreditar em Cristo, por exemplo, ou acreditar
em Maomé, não é, nos ensinamentos de Maomé ou em Buda, mas é o direito de não acreditar em nada disso. E esse é um direito fundamental de cada indivíduo. E a educação sobre isso é muito importante, porque ela vai influenciar outras áreas da nossa vida, para o bem. Então, a educação sobre o tema, como nós fizemos hoje, é de fato uma arma contra o ódio, contra a intolerância, e a arma mais eficaz contra a violência por motivos religiosos e raciais. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela que ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem também ser ensinadas a amar. Então, o nosso objetivo, trazendo essas palestras, essa discussão, esse debate, não é? Essa provocação sobre a liberdade, o direito à liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, no intuito de educar, de vencer esse ódio que nós vemos permeados nas mídias sociais e promovemos mais respeito entre os indivíduos, que é uma cultura de paz. Vários estudos mostram que essa educação precisa começar onde vocês estão agora, não é? Até mais cedo, nos bancos escolares, não é? E por quê? Porque vocês, não querendo cair no clichê, vocês são o futuro da nossa sociedade. Então, é importante que esse debate faça parte da discussão de vocês, do pensamento de vocês, porque é preciso promover a paz, é preciso promover uma maior união entre as pessoas, uma maior tolerância pelo pensamento do outro. Nós não precisamos concordar com o que o outro está dizendo, mas nós precisamos aprender a respeitar. Porque só assim nós podemos viver numa sociedade democrática e construirmos uma sociedade democrática. Então, eu agradeço aos nossos convidados por terem se disposto de forma totalmente voluntária a nos abrilhantar e nos enriquecer com o seu conhecimento. Agradeço muito à doutora Damares, ao doutor Wander, ao doutor Chiarotino, pelo tempo e disposição em nos dar essa brilhante exposição sobre o tema. Gostaria de agradecer também ao Dr. Wander por ter promovido os meios para que pudéssemos realizar esse evento e a Fundação Santo André. Gostaria de agradecer aos estudantes que estiveram presentes, a participação de vocês foi muito importante. Gostaria de agradecer à doutora Vani Dias, que nos abrilhantou com sua presença, o Leonel Samaia, que, como eu já disse no início, ele é membro da ONU, representante da ONU com relação à educação, e o Dr. Samuel Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo e presidente da ABLIC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, e as companheiras de luta, doutora Ruth Ferreira, doutora Ruth Yuninger, doutora Paula Moutinho, doutora Josi Tavares, Karina Vares, o Torran, a Josi Mariano, e sem dúvida ao Filipe, por sua dedicação incansável na diretoria dos estudantes. Sim, sem dúvida, o doutor Fernando Fabiano, nosso companheiro de muitas batalhas aqui na luta pela defesa da liberdade religiosa. Então, eu passo o tempo agora ao Filipe para o encerramento do nosso evento. Eu tenho certeza que essa noite foi histórica para o nosso capítulo São Paulo, de Rubem Clark. E, em nome do Conselho de Estudantes, quero agradecer a todos os palestrantes que nos ensinaram tanto. Vocês falam que nós somos o futuro, né, mas vocês nos servem muito de inspiração também. Muito obrigado pela palavra de vocês, pelos ensinamentos e por todos os estudantes que nos acompanharam esta noite. Antes de encerrarmos, eu quero fazer mais um convite a todos. Nós teremos um curso de ética muito especial que será ministrado pelo ilustre professor Luiz Afonso Junqueira Girardi, ele que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo
e professor universitário. Teremos, então, esse privilégio de todo mês de agosto ao sábado, né? Esse agosto próximo nós teremos 5 sábados, então serão 5 aulas de 1 hora, totalmente gratuito, termos esse curso de ética. Ocorrerá todos os sábados às 16 horas. Tá? Eu vou estar colocando o link de inscrição no chat, acabei de colocar, mas também está nas páginas, nas redes sociais de Rubens Clark Law Society e do nosso capítulo. Então, fazemos todos vocês convidados para esse curso de hoje. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigado por tudo. Obrigado.